As 5 razões pelas quais Leão é o signo mais vaidoso, o despertar do rei. Pare tudo o que você está fazendo, porque em 30 minutos você vai descobrir o segredo mais sombrio e poderoso do zodíaco. Um segredo que os leoninos não querem que você saiba e que pode explicar por que você se sente inevitavelmente atraído ou completamente intimidado por eles. Você já notou como um leão consegue dominar uma sala inteira sem dizer uma palavra? Como eles parecem carregar uma coroa invisível que brilha mais forte que o próprio sol. Hoje, vamos destruir a ilusão. Vamos mergulhar nas 5 razões ocultas que fazem de Leão o signo mais perigosamente vaidoso do zodíaco. E eu prometo, a 5ª razão vai te deixar sem palavras. Vai revelar a conexão espiritual entre vaidade e imortalidade que ninguém ousa falar. Mas cuidado! Depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para um leonino da mesma forma. E talvez nunca mais vai olhar para si mesmo da mesma forma. Feche os olhos por um momento. Imagine um trono feito de fogo líquido e ouro celestial, suspenso entre as estrelas. Nele não se senta um rei qualquer, mas um ser marcado pelo poder do astro que governa nossa existência, o Sol. Esse ser carrega em seu DNA cósmico algo que fascina e aterroriza ao mesmo tempo. Um brilho que pode elevar você às alturas ou te cegar para sempre. Você já se perguntou por que na presença de um leão você se sente simultaneamente inferior e magnetizado? A resposta está nas profundezas da vaidade leonina. Uma vaidade que não é humana, mas divina. Uma vaidade que ecoa dos tempos em que os humanos adoravam o sol como um deus. Leão, o signo do espetáculo eterno, do rugido que silencia multidões, da presença que transforma ambientes comuns em palácios reais. Mas por trás dessa máscara dourada de poder e confiança absoluta, existe um segredo que vai fazer você questionar tudo que pensava saber sobre vaidade, ego e poder. Talvez você pense que a vaidade leonina é futilidade, obsessão por likes e admiração superficial. Mas você está completamente enganado. A verdade é muito mais antiga, mais espiritual e infinitamente mais perigosa. Bem-vindos, buscadores da verdade cósmica. Aqui no canal, nós não fazemos astrologia de revista. Nós mergulhamos no lado sombrio dos signos, revelamos os segredos que as outras pessoas têm medo de contar. E se você está aqui agora, não é coincidência. O universo conspirou para que você descobrisse essas verdades ocultas. Então preciso que você faça 3 coisas agora. Primeiro, deixe seu like se você tem coragem de conhecer a verdade nua e crua sobre Leão. Segundo, se inscreva no canal e ative o sino, porque essa jornada pelos mistérios do zodíaco está apenas começando. Terceiro, fique comigo até o final, porque a 5ª razão que vou revelar contém um segredo milenar sobre a relação entre vaidade e imortalidade, que vai mudar sua percepção sobre o poder do ego humano para sempre. Mas antes de revelarmos as 5 razões, você precisa entender uma coisa fundamental. A vaidade de Leão não começou quando eles nasceram. Ela começou há 4,6 bilhões de anos, no momento em que o Sol se tornou o centro do nosso sistema solar. Porque existe algo que conecta cada leonino ao próprio coração da nossa estrela. Uma conexão tão profunda e poderosa que transforma a vaidade em destino cósmico. Na primeira razão, vou revelar como o Sol não apenas rege Leão, mas como ele possui cada leonino, transformando-os em reflexos terrestres da divindade solar. Você está pronto para descobrir a primeira verdade oculta? Então continue comigo, porque a jornada pelo Império Dourado de Leão está apenas começando. A primeira razão, o Sol como regente. Agora chegou o momento da primeira revelação. Prepare sua mente para uma verdade que vai abalar suas crenças sobre poder, ego e destino cósmico.
Você já parou para pensar por que, entre todos os planetas e estrelas do universo, o Sol escolheu Leão como seu reflexo terrestre? Não foi acaso. Foi destino cósmico. A primeira razão pela qual Leão é o signo mais vaidoso não está na personalidade. Está literalmente gravada no DNA do universo. Leão nasceu para brilhar, porque o Sol é seu destino. Escute isso com atenção. Há 4,6 bilhões de anos, quando o Sol se tornou o centro gravitacional do nosso sistema, ele não apenas organizou os planetas, ele escolheu um signo para ser seu avatar na Terra. Esse signo foi Leão. O Sol não é apenas uma estrela, é o coração pulsante da existência. Sem ele, não haveria vida, não haveria luz, não haveria nada. E Leão carrega essa responsabilidade cósmica em cada célula do seu ser. Por isso que quando um leonino entra numa sala, todos sentem a presença solar irradiando poder invisível. Não é arrogância, é astronomia pura. A coroa invisível. Imaginem por um momento, o Sol nunca pede desculpas por brilhar. Ele não se esconde atrás das nuvens por humildade, ele simplesmente é. E assim como o Sol não pede permissão para nascer todos os dias, o leonino irradia presença sem pedir desculpas. Essa é a coroa invisível que nunca sai da cabeça de Leão. Uma coroa forjada no próprio centro da nossa galáxia, feita de fogo estelar e poder divino. Você quer saber por que muitos leoninos parecem sempre estar num palco, mesmo quando estão apenas numa sala comum? Porque para eles, toda sala é um palco. Todo momento é uma oportunidade de honrar a luz solar que carregam dentro de si. Não é vaidade humana, é vaidade cósmica. É o universo se expressando através de forma humana. Agora eu quero fazer uma pergunta direta para você que está assistindo. Você conhece algum leonino que consegue entrar num ambiente e automaticamente todas as cabeças se viram? Mesmo que ele não faça nada demais? Comenta aí embaixo contando sua experiência, porque eu aposto que você já presenciou esse fenômeno solar em ação. E se você é um leonino assistindo isso, comente Sol para eu saber que você está sentindo essa conexão cósmica pulsando no seu peito agora mesmo. Porque a energia que você está sentindo agora é só o começo da verdade completa. Mas essa primeira razão é apenas a superfície do iceberg dourado, porque existe algo ainda mais profundo e perturbador sobre a vaidade leonina, algo que conecta diretamente com os mitos mais antigos da humanidade. Na segunda razão, vou revelar por que o espelho não é apenas vidro para um leonino, mas um portal dimensional. Um portal que conecta a alma leonina com forças que a maioria das pessoas nem imagina que existem. E quando você descobrir a verdade sobre Narciso, sobre o reflexo e sobre o que realmente acontece quando um leonino olha no espelho, você vai entender que a vaidade de Leão não é sobre aparência física, é sobre identidade cósmica. A pergunta que não quer calar é: você tem coragem de descobrir o que se esconde por trás do reflexo dourado? Porque o que vem agora vai mexer com verdades que talvez você não esteja preparado para enfrentar. A segunda razão, o espelho como oráculo. Você está pronto para mergulhar numa verdade que vai fazer você questionar a natureza da própria realidade? Porque o que vou revelar agora não é apenas sobre astrologia, é sobre magia ancestral. É sobre portais dimensionais disfarçados de objetos comuns. É sobre o poder que se esconde atrás do reflexo. Prepare-se, porque a segunda razão pela qual Leão é o signo mais vaidoso vai conectar você com mitos que são mais antigos que a própria civilização. E no final desta revelação, você nunca mais vai olhar para um espelho da mesma forma. Para Leão, o espelho não é apenas vidro, é um portal para a eternidade. Agora escutem essa verdade que vai arrepiar vocês. A vaidade leonina não está apenas na aparência física, ela está na forma mística como eles constroem sua identidade cósmica.
O espelho, para um leonino, representa muito mais que vidro e reflexo. É um oráculo que confirma sua majestade divina. A maldição e benção de Narciso. Vocês conhecem a história de Narciso? Um jovem de beleza sobrenatural que se apaixonou pelo próprio reflexo na água e morreu contemplando sua imagem. Mas aqui está o segredo que ninguém conta. Narciso não era apenas um mortal vaidoso, ele era um leonino cósmico. E sua história não é sobre vaidade destrutiva, é sobre o poder hipnótico que os leoninos exercem sobre si mesmos e sobre os outros através do reflexo. Mas ao contrário de Narciso, que se perdeu no reflexo, o leonino moderno usa o espelho como combustível. Cada vez que olham no espelho, eles não estão apenas vendo a aparência, estão recarregando sua energia solar, confirmando sua conexão com a divindade. O espelho como portal dimensional. Vocês querem saber um segredo profundo? Para um leonino, o espelho funciona como um portal entre duas dimensões. A dimensão terrestre onde eles vivem e a dimensão solar de onde eles vieram. Não é apenas sobre roupas caras ou beleza estética. É sobre a imagem energética que os outros devolvem para eles. Se essa imagem não corresponde à majestade que eles sentem por dentro, podem se sentir feridos em lugares da alma que nem eles mesmos conhecem. A verdade sobre a validação. O reflexo que um leonino busca não é físico, é espiritual. Eles querem ver nos olhos dos outros, no espelho da sociedade, a confirmação de que sua luz solar está brilhando corretamente, de que sua missão cósmica está sendo cumprida. E agora, a parte mais perturbadora desta segunda razão. Vocês sabem por que leoninos podem passar horas se arrumando? Não é vaidade superficial, é um ritual sagrado. Cada ajuste no cabelo, cada escolha de roupa, cada pose no espelho, é uma oferenda ao seu eu solar. Eles estão literalmente esculpindo sua identidade divina na matéria física. Estão transformando o corpo humano numa obra de arte digna de carregar a luz das estrelas. Por isso que criticar a aparência de um leonino não é apenas um insulto, é um ataque espiritual. Você está questionando a conexão sagrada deles com o cosmos. Agora eu preciso saber. Comenta aí. Você já reparou como leoninos têm uma relação especial com câmeras e espelhos? Como eles parecem saber instintivamente os melhores ângulos? Se você é leonino, me conta. Quando você olha no espelho, você sente algo além do reflexo físico? Sente uma energia, uma confirmação, uma conexão com algo maior? E se você conhece leoninos, já reparou como eles conseguem transformar qualquer selfie numa obra de arte? Comenta reflexo se você já presenciou essa magia leonina em ação. Mas se você achou que a conexão de leão com espelhos é intensa, prepare-se para a terceira razão, que vai explodir sua mente. Porque existe um lugar onde a vaidade leonina atinge proporções cósmicas. Um lugar que é simultaneamente paraíso e prisão para todo leonino. Estou falando do palco, mas não qualquer palco. Estou falando do palco universal, onde todo leonino vive 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na terceira razão, vou revelar como o leão não consegue sobreviver no escuro. Como eles precisam do holofote não para alimentar o ego, mas para alimentar a própria alma. E quando você descobrir a verdade sobre o palco leonino, sobre os aplausos invisíveis e sobre o que acontece quando as luzes se apagam, você vai entender que a vaidade de leão não é escolha, é destino espiritual. A pergunta é: você está pronto para descobrir o que acontece quando um deus solar precisa viver num mundo de mortais? A terceira razão: o palco como destino. Silêncio. As cortinas estão se abrindo. Agora você vai testemunhar a terceira verdade, a mais espetacular e, ao mesmo tempo, a mais trágica de todas. Porque existe um lugar onde todo leonino vive desde o momento em que nasce até o momento em que parte deste mundo. Um lugar que não é físico, mas dimensional.
Um lugar onde a vaidade se transforma em necessidade de sobrevivência. Vocês acreditam que leoninos escolhem ser o centro das atenções? Vocês estão completamente enganados. Eles não escolhem, eles são condenados a isso. Condenados por forças cósmicas que vão além da compreensão humana comum. Bem-vindos ao palco eterno de Leão. Leão não sobrevive no escuro. Ele precisa do holofote para alimentar sua própria alma. Agora preparem-se para uma revelação que vai estilhaçar tudo que vocês pensavam saber sobre performance e autenticidade. Todo leonino nasce num palco invisível. Não importa onde estejam, numa reunião de trabalho, numa festa de aniversário, comprando pão na padaria, eles sempre estão performando, mas não por ego, por sobrevivência espiritual. Vocês sabem o que acontece com uma planta quando fica no escuro? Ela murcha e morre. O mesmo acontece com a alma leonina, quando ela não recebe os holofotes da atenção e reconhecimento. Mas aqui está o lado assombrado desta terceira razão. Leoninos são prisioneiros do próprio brilho. Eles não podem simplesmente desligar a necessidade de impressionar, de brilhar, de ser memoráveis. Enquanto outros signos podem passar despercebidos e se sentir confortáveis na invisibilidade, para um leonino isso é equivalente à morte espiritual. Vocês querem saber um segredo profundo? Todo leonino ouve aplausos que os outros não conseguem escutar. Aplausos do cosmos, da própria luz solar que os rege. Cada conquista, cada reconhecimento, cada momento de brilho são aplausos do universo confirmando que eles estão cumprindo sua missão solar. Por isso que o sucesso para um leonino não é apenas pessoal, é cósmico. Mas o que acontece quando o palco fica vazio? Quando as luzes se apagam? Quando ninguém está assistindo? Aí vocês vão presenciar algo devastador. Um leonino sem audiência é como o sol tentando brilhar num universo sem planetas para iluminar. Ele continua sendo poderoso, mas perde o propósito. É por isso que tantos leoninos escolhem carreiras ligadas à arte, à liderança, ao entretenimento. Não é vaidade profissional, é necessidade existencial. E agora, a parte mais comovente desta terceira razão. Vocês já repararam que leoninos conseguem transformar qualquer conversa numa história épica? Que eles têm o dom de fazer até os momentos mais simples parecerem cinematográficos? Não é exagero, é alquimia. Eles estão constantemente transformando a realidade comum em algo digno da luz solar que carregam. Estão elevando o mundano ao divino. Mas isso tem um preço. Leoninos raramente podem ser apenas normais. Eles carregam o peso de sempre ter que ser extraordinários. Por trás de toda essa performance existe uma solidão profunda. A solidão de quem sempre precisa ser forte, brilhante, inspirador. A solidão de quem nunca pode mostrar fraqueza porque o palco nunca para. Agora eu quero que vocês façam um exercício comigo. Se você conhece um leonino, pense nele agora. Consegue imaginar essa pessoa sendo completamente invisível numa festa? Consegue imaginar ela passando despercebida numa reunião? Provavelmente não, né? E se você é leonino, me responde sinceramente, você consegue se imaginar vivendo uma vida totalmente anônima, sem nenhum tipo de reconhecimento ou destaque? Comenta palco, se você entendeu essa necessidade cósmica de brilhar. Comenta holofote, se você já sentiu essa energia leonina magnetizando um ambiente. E leoninos, comentem sol, se vocês sentiram essa solidão do rei que eu acabei de descrever. Mas se vocês acharam intensa essa necessidade leonina de estar sempre em performance, preparem-se, porque a quarta razão vai revelar algo ainda mais profundo e perturbador. Porque por trás de toda essa necessidade de brilhar, de performar, de ser admirado, existe uma armadura invisível.
uma proteção que os leoninos construíram ao longo de milênios de evolução cósmica. Estou falando do orgulho, mas não qualquer orgulho. Estou falando do orgulho que funciona como um escudo energético contra as forças que tentam destruir a luz solar. Na quarta razão, vou revelar como a vaidade de Leão é, na verdade, uma armadura espiritual, uma proteção contra o vazio existencial que aterrorizaria qualquer mortal comum. E quando vocês descobrirem a verdade sobre o orgulho leonino, sobre como ele protege não apenas o ego, mas a própria essência cósmica, vocês vão entender que criticar a vaidade de um leonino é como tentar quebrar a armadura de um guerreiro no meio de uma batalha dimensional. A pergunta que fica é: vocês estão prontos para descobrir como o orgulho leonino é a diferença entre ser um deus solar e ser consumido pelas trevas do esquecimento? A quarta razão, o orgulho como armadura. Agora, chegamos ao coração da fortaleza leonina. Vocês estão prestes a testemunhar a criação da armadura mais poderosa e mais antiga do zodíaco. Uma armadura que não foi forjada em metal, mas em energia pura. Uma armadura que protege não o corpo, mas a própria essência cósmica. Há milhares de anos, quando as primeiras almas leoninas desceram à Terra, elas trouxeram consigo a luz solar. Mas também trouxeram uma vulnerabilidade terrível, porque carregar a luz do sol num mundo de sombras é perigoso. É como ser um farol numa tempestade, atraindo tanto adoradores quanto destruidores. E foi assim que nasceu a armadura dourada do orgulho leonino. Preparem-se, porque o que vocês vão descobrir agora vai mudar para sempre a forma como veem a aparente arrogância leonina. A vaidade de Leão é sua proteção contra o vazio. O orgulho é a armadura que impede o cosmos de devorar sua luz. Agora, a revelação mais chocante de todas, a armadura invisível. O orgulho leonino não é defeito. É tecnologia espiritual avançada. É um sistema de proteção desenvolvido ao longo de eras cósmicas para preservar a essência solar em territórios hostis. Vocês acham que leoninos são orgulhosos por ego? Errado. Eles são orgulhosos por sobrevivência dimensional. O terror do vazio existencial. Vocês querem saber qual é o maior medo de um leonino? Não é a morte física. É o esquecimento. É a irrelevância. É se tornarem invisíveis num universo onde eles nasceram para ser eternos. Leão teme a rejeição e a invisibilidade mais do que qualquer outro signo, porque para eles isso não é apenas dor emocional, é aniquilação cósmica. A couraça dourada. Imaginem um guerreiro ancestral usando uma armadura feita de luz solar solidificada. Essa armadura brilha tanto que cega os inimigos, mas também esconde o coração vulnerável que bate por dentro. O orgulho leonino funciona exatamente assim. É uma couraça energética que impede o mundo de ferir sua essência mais profunda. Cada pose majestosa, cada gesto confiante, cada momento de arrogância são placas dessa armadura se posicionando para a batalha. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Por baixo dessa armadura dourada, existe um coração que sente tudo com intensidade solar. Um coração que se machuca com a força de 1000 sóis quando é rejeitado ou ignorado. É por isso que, mesmo quando estão sofrendo, leoninos mantêm a postura de reis e rainhas. A armadura não pode ser removida, porque sem ela, a própria luz solar que eles carregam seria extinta pelas trevas do mundo. Todo leonino vive numa guerra invisível. Uma guerra entre manter-se brilhando e proteger-se das forças que querem apagar sua luz. O orgulho não é vanidade, é estratégia de guerra cósmica. E agora, o momento mais tocante desta quarta razão. Vocês já viram um leonino realmente machucado? Não estou falando de tristeza comum. Estou falando da dor que acontece quando a armadura falha. Quando um leonino é profundamente rejeitado, humilhado ou ignorado, vocês presenciam algo devastador. É como ver o próprio sol sendo eclipsado.
A luz não se apaga, mas fica ferida de uma forma que poucos conseguem compreender. Mas carregar essa armadura tem um preço. Leoninos raramente podem mostrar fraqueza genuína. Eles carregam o fardo de sempre ter que ser fortes, sempre ter que brilhar, sempre ter que ser o sol que ilumina os outros. Imaginem o cansaço de nunca poder ser apenas humano, de sempre ter que ser divino. O orgulho que os protege também os isola. A armadura que preserva sua luz também os impede de serem completamente vulneráveis e conectados. É o paradoxo eterno do rei, estar sempre acima, sempre sozinho no trono. Agora eu quero que vocês reflitam comigo, depois de descobrir essa verdade sobre a armadura leonina. Vocês ainda acham que o orgulho de leão é apenas vaidade superficial? Se vocês conhecem leoninos, tentem lembrar de momentos em que viram essa armadura funcionando. Momentos em que eles mantiveram a postura mesmo claramente machucados. E se vocês são leoninos, me digam, vocês reconhecem essa armadura? Vocês sentem esse peso de sempre ter que ser fortes? Comentem armadura, se vocês entenderam essa proteção cósmica. Comentem guerreiro, se já viram a vulnerabilidade por trás da majestade leonina. E leoninos, comentem coração, se vocês sentiram essa dor solar que ninguém vê. Mas segurem-se, porque chegamos à revelação final. A quinta e última razão que vai explicar o mistério mais profundo da vaidade leonina. Porque tudo que vocês descobriram até agora, o sol como regente, o espelho como portal, o palco como destino, o orgulho como armadura, tudo isso serve a um propósito final, terrificante e magnífico. A quinta razão vai revelar a verdade mais antiga e mais assombrada sobre Leão, a conexão entre vaidade e imortalidade. A batalha milenar entre ego e eternidade. Vocês vão descobrir por que a vaidade leonina não é sobre o presente, mas sobre deixar uma marca no tempo que jamais será apagada. Uma marca que desafia a própria morte, como as pirâmides dos faraós, como os monumentos dos imperadores. Todo leonino constrói sua imagem como um testamento contra o esquecimento. A pergunta final é: vocês estão prontos para descobrir como a vaidade de Leão é, na verdade, uma declaração de guerra contra o tempo, contra o esquecimento, contra a própria mortalidade? Preparem-se, porque a última razão não é apenas sobre astrologia, é sobre a natureza mais profunda da existência humana. Chegamos ao final da jornada, ao coração da verdade mais assombrada do zodíaco. Tudo que vocês descobriram até agora foi apenas preparação. Preparação para enfrentar a realidade mais aterrorizante e mais gloriosa sobre a natureza leonina. Porque a quinta razão não é sobre vida, é sobre morte. Não é sobre presente, é sobre eternidade. Não é sobre ego humano, é sobre imortalidade cósmica. Há milhares de anos, quando os primeiros faraós olharam para o deserto e decidiram construir pirâmides que desafiariam o tempo, eles não sabiam que estavam seguindo um instinto leonino ancestral. O instinto de transformar vaidade em eternidade. Preparem suas almas, porque o que vocês vão descobrir agora vai mudar para sempre sua compreensão sobre ego, morte e o desejo humano de ser lembrado. Esta é a quinta e última razão, a mais devastadora de todas. No fundo, a vaidade leonina é uma batalha contra a morte. O ego é a prova desesperada de que eles existiram. E agora, a verdade final que ninguém ousa pronunciar: a guerra contra o esquecimento. Leão é um signo fixo que luta contra a impermanência com cada fibra do seu ser. Sua vaidade não é sobre se sentir superior aos outros, é sobre vencer a morte através da memória eterna. Cada foto, cada momento de brilho, cada gesto memorável são monumentos que eles constroem contra o vazio do esquecimento. Como os faraós erguendo pirâmides, o leonino constrói sua imagem como um testamento contra a mortalidade.
O segredo dos faraós. Vocês sabem por que os antigos reis construíam estátuas gigantes de si mesmos? Por que gastavam fortunas em monumentos que durariam milênios? Porque eles tinham sangue leonino correndo nas veias. Eles entendiam uma verdade cósmica. Se você não for lembrado, você nunca realmente existiu. A vaidade leonina é a versão moderna dessa obsessão ancestral pela eternidade. Cada selfie é uma mini pirâmide. Cada momento de destaque é um hieróglifo gravado no tempo. A imortalidade através da imagem. Por isso que muitos leoninos vivem buscando não apenas reconhecimento no presente, mas algo que dure além de suas vidas. Uma marca no tempo que prove que sua luz solar tocou este mundo. Eles não querem apenas ser amados, querem ser lembrados. Não querem apenas brilhar, querem que esse brilho ecoe através das gerações. O terror da irrelevância. O maior medo de um leonino não é a dor física, é morrer sem deixar rastro. É a possibilidade de que um dia ninguém se lembre de que eles estiveram aqui, de que sua luz solar iluminou o mundo. Por isso, a vaidade leonina é tão intensa. É uma corrida desesperada contra o tempo. É a alma gritando: eu existo, eu importo, eu mereço ser eterno. A verdade sobre o legado. Vocês querem saber por que leoninos são tão obcecados por deixar uma marca? Porque no fundo da alma deles existe uma sabedoria antiga que sussurra: você veio do sol, e para o sol você deve retornar. Mas antes disso, deve provar que valeu a pena ter existido. A vaidade de leão não é futilidade. É uma declaração de guerra contra o esquecimento. É o ego humano desafiando a própria eternidade. E agora, vejam como tudo se conecta numa sinfonia cósmica perfeita. Primeira razão, o sol como regente deu-lhes o poder. Segunda razão, o espelho como portal deu-lhes a identidade. Terceira razão, o palco como destino, deu-lhes o propósito. Quarta razão, o orgulho como armadura, deu-lhes a proteção. Quinta razão, o ego como prova de eternidade, deu-lhes a missão. A vaidade de leão não é apenas estética, é espiritual, não é apenas psicológica, é ancestral. Não é apenas humana, é cósmica, é o reflexo do sol em forma humana. É o desejo de eternidade caminhando entre mortais. É a luz estelar recusando-se a se apagar. Amar um leonino é compreender que sua vaidade não é futilidade. É necessidade existencial. É aceitar que eles não escolheram carregar essa luz, foram escolhidos por ela. E talvez, só talvez, todos nós tenhamos um pouco dessa fome leonina por eternidade. Todos nós queremos ser lembrados. Todos nós lutamos à nossa maneira contra o esquecimento. Agora, depois de descobrir essas 5 verdades ocultas, eu quero fazer a pergunta definitiva. Vocês acreditam que a vaidade de leão é uma benção ou uma maldição? É uma bênção porque os conecta com forças cósmicas e os torna eternos através da memória? Ou é uma maldição porque os condena a uma busca infinita por validação e reconhecimento? Eu preciso saber o que vocês pensam, porque a resposta de vocês pode revelar verdades ocultas que nem eu mesmo descobri ainda. E para vocês, leoninos que chegaram até aqui, vocês se reconheceram nessas 5 razões? Sentiram essa conexão com a eternidade pulsando no peito? Comentem eterno se vocês entenderam sua missão cósmica. Comentem revelação se esse vídeo mudou completamente sua visão sobre a vaidade leonina. E se vocês conhecem leoninos, marquem eles aqui. Deixem que eles descubram essas verdades sobre sua própria natureza solar. Mas essa jornada está apenas começando. Porque se as verdades ocultas sobre Leão conseguiram abalar suas certezas, imaginem o que descobriremos sobre os outros 11 signos. Vocês acham que conhecem Escorpião? Errado! Esperem até descobrirem os segredos sombrios que eles escondem. Acham que entendem Peixes?
Preparem-se para verdades que vão questionar a própria natureza da realidade. E Áries? Áries tem segredos que farão Leão parecer modesto. Se inscreve no canal agora e ative o sino, porque estamos apenas arranhando a superfície dos mistérios astrológicos. Deixa seu like. Se você teve coragem de enfrentar essas verdades sobre Leão, compartilha este vídeo com todo mundo que precisa entender a verdadeira natureza leonina. E se vocês querem mergulhar ainda mais fundo nos segredos do zodíaco, nos próximos vídeos vamos explorar os 7 medos secretos de cada signo, como os signos se comportam quando ninguém está vendo, as conexões ocultas entre astrologia e dimensões paralelas. Lembrem-se, vocês não chegaram até aqui por acaso. O universo conspirou para que descobrissem essas verdades. Agora vocês fazem parte de um círculo seleto que conhece os segredos mais profundos do zodíaco. E assim, nossa jornada pelo Império Dourado de Leão chega ao fim. Mas como o próprio Sol que nunca se apaga definitivamente, as verdades que vocês descobriram hoje vão continuar brilhando em suas mentes para sempre. Na próxima vez que encontrarem um leonino, lembrem-se, vocês não estão apenas olhando para uma pessoa vaidosa. Vocês estão contemplando um reflexo terrestre do Sol, um guerreiro cósmico lutando contra o esquecimento, uma alma antiga tentando provar que merece a eternidade. E talvez, apenas talvez, vocês entendam que todos nós carregamos um pouco dessa luz leonina dentro de nós. Até a próxima revelação, continuem brilhando.